Começa agora o programa Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindo, muito obrigado. 96 anos de idade, mais de 50 livros publicados, tem seguramente uma das profissões mais desejadas do mundo, ser viajante. Como é que lhe surgiu esse desejo de viajar pelo mundo desde muito novo? Realmente desde menino e moço que comecei a conhecer Portugal de bicicleta, acompanhado do meu irmão. E simples passeios foram-se alargando até que permitiu, por exemplo, chegar ao Alentejo, chegar a Coimbra, isto em 1939, 1940, por sinal coincidindo exatamente com o começo da guerra. Sempre gostei de conhecer mais alguma coisa. Depois, mais tarde, quando comecei a escrever, procurei dar a conhecer aquilo que eu tinha conhecido. E, evidentemente, foi o desejo de conhecer Portugal, porque eu nasci aqui na Amadora, no tempo em que a Amadora era, digamos, uma capital da aviação portuguesa, porque estava aqui instalado o grupo de esquadrilhas da Aviação República e do aeródromo da Amadora partiram a maior parte das viagens aéreas dos anos 20 e 30 e também aqui se realizaram os maiores festivais aéreos internacionais daquela época. Não? Mas, evidentemente, eu quis conhecer Portugal, quis conhecer o meu país. E então, com o meu irmão, nas férias, procurámos ir daqui até ali. Lembro-me sempre perfeitamente, no dia 1 de setembro de 39, ali, e acrescento que eu aprendi a andar de bicicleta em 1939, portanto com 14 anos, e no dia 1 de setembro, quando começou a guerra, tínhamos ido os dois fazer um passeio até à Malveira, e foi na Malveira que soubemos que tinha havido declaração de guerra. Como é uma memória viva e felizmente que nos possibilita herdarmos e transmitir-me essa memória grande, acha que Portugal fez bem ou fez mal em ser um país neutral e estar fora da Segunda Guerra? Toda a gente sabe, outros fingem que não sabem quem é que o evitou, não só o afastamento da guerra, como o afastamento dos alemães, a não ultrapassagem dos Pirineus, porque se não fosse uma pessoa que eu cá sei, tinha acontecido como com as invasões francesas. Tinham chegado a Portugal e a Gibraltar. Eu tenho aqui comigo o meu amigo, meu colega e seu neto primogénito, o João Carlos Calisto, que também creio que está entusiasmado com esta possibilidade de falar diretamente com o avô e para ficar para a memória futura. João Carlos, muito obrigado. O microfone é teu. Obrigado, Germano, também. Então é muito bom. É muito bom estar aqui e ouvir as histórias que já conheço do meu avô. Quando estavas a contar das viagens de bicicleta, depois pensei que fosses falar, se calhar tem aqui o Germano preparado para perguntar, quando tiraste a carta, na altura em que tiraste a carta, depois os passeios que começaste a fazer por causa de teres tirado a carta. Só tive carro em 1951, quando tinha 26 anos. Não? Pois, Olha, o primeiro, está aqui o primeiro e o último. O Fiat Topolino lá em cima e o Corsa cá em baixo. A compra do primeiro automóvel do Fiat Topolino está ligada casualmente à nossa rainha Dona Amélia, a rainha Dona Amélia, porque eu no dia em novembro de 51 foi quando se realizou em Lisboa o enterro da rainha Dona Amélia e nós fomos assistir ao enterro no Terreiro de Passos e à tarde fui buscar o Fiat Topolino.
Então, nessa altura já escrevias na imprensa desde 40 e Desde 44 está ali o primeiro artigo publicado na revista Turismo, em 1944, estou aos 19 anos. E alguma vez pensou que ainda 50 ou 60 ou 70 anos depois ainda estivesse ligado aos livros e a ser colaborador da imprensa com os seus artigos sobre viagens? Eu como certamente sabe, nunca fui jornalista. Eu tenho dito, fui sempre colaborador da imprensa. Mas profissionalmente eu trabalhei em seguros e é dos seguros que estou reformado. Ainda bem, porque nunca deixei os seguros e fazia uma grande ginástica para manter em paralelo a atividade ligada aos jornais. E no tempo em que se estacionava facilmente em Lisboa, eu levava a máquina de escrever no carro, antes ia mais cedo para Lisboa ou à hora do almoço e ia escrever à máquina dentro do carro, o que dava ocasião, qualquer pessoa que passava ouvia e olhava para trás para ver o que era. E no tempo em que se estacionava, por exemplo, no Marquês de Pombal, eu trabalhava ali naquele prédio onde era a Liberty Seguros, que agora já saiu dali. Né? Mas quando eu trabalhava na Rua do Crucifixo, estacionava muito no Chiado, até no largo onde está a estátua do Essa, no bairro Alto. Ia para Lisboa mais cedo para datilografar as escritas. De onde é que arranjava tempo para as viagens? Nas férias. Viajava. A primeira viagem para o estrangeiro teve partida no dia de Portugal, 10 de junho, justamente porque as aulas dos filhos acabavam nessa altura. Não? De bicicleta andei com o meu irmão. Quando me casei, passei a andar com a minha mulher. E depois com os filhos. Andaram sempre connosco, desde meninos de colo. Como por exemplo, ainda outro dia recordei a primeira vez que fomos os 4 a Paris, o mais velho tinha 13 anos e o pai do João tinha 7. Mas iam sempre. 1960. Até terem a sua vida própria, depois passei a andar só com a minha mulher. E agora ando sozinho. Que memórias é que guarda dessas viagens? Alguma vez temeu pela sua segurança? Há muita gente que já tem referido isso, principalmente agora no Brasil, ou aqui ou lá. A única coisa que nos aconteceu, e foi no nosso descuido, no Recife, no Brasil, deixámos coisas no carro e umas coisas à vista. E aí é que no dia seguinte de manhã, quando saímos do hotel, estava o vidro partido e levaram um casaco meu, os fatos de banho e até eu levava nessa altura para oferta livros sobre uma viagem anterior, até levaram os livros. Foi o único dissabor. E no Brasil aconselhavam já nessa altura, outro dia houve uma notícia agora, já há 2 dias, um tiroteio no Rio de Janeiro, não sei quantos mortos. É na favela do Jacarezinho. Mas já naquele tempo avisavam que não desse boleias, caronas no Brasil a ninguém. E nós, incrivelmente, demos uma vez, parei para perguntar qualquer coisa do caminho e parámos numa paragem de autocarro, estava mais gente, e perguntei-lhe, e eu disse, olha, eu vou justamente para isso. E o homem sacou logo de um cartão a mostrar que era polícia. Mas podia ser falsificado. E depois ainda foi connosco aí uns 50 ou 60 quilómetros. Mas depois, quando contávamos isso, nem a polícia deve dar boleias. Mas nunca houve. E felizmente os carros também funcionaram sempre bem. Porque a única coisa que sabia fazer era irmos. Não sei como é que tu resolveste o furo hoje. Era pôr o macaco e conseguir tirar a roda. Agora de mecânica nunca percebi nada.
Eu presumo que, João Carlos, que aqui em casa, ao longo dos anos, no meio da família, se falasse muito destas aventuras dos seus avós. Sim. E do gosto que era transmitido. Fala-se muito, sempre se falou muito. Eu estava a pensar, por exemplo, quando chegaram a Moscovo, daquilo de estacionarem o carro na Praça Vermelha e depois o carro ao lado ser um carro português, não é? Pois isso foi extraordinário, realmente. Olha, nem sei se esse senhor, o dono desse carro, pelo menos ainda me voltei a encontrar com ele na Biblioteca de São Lázaro, quando o Jorge Trigo organizou lá uma exposição das coisas da viagem e eu tinha a morada dele, desde que em Moscou ele deixou o cartão e reencontramos aí. Depois, Moscou foi em que ano? em 60? 65. Mas tu na altura estava o carro português, mas o senhor não estava lá. Ficámos estupefactos com isso. Mas agora onde é que está o homem? Andámos por ali, ficar à espera, e eu meti-lhe um papel no para-brisas e foi assim que ele depois me identificou. Mas a particularidade de chegar à Praça Vermelha Eu e o carro ao lado, era o carro ao lado, não era? É? Era o carro ao lado do carro onde vocês Sim, estacionaram era na altura. o único carro que estava estacionado na Praça Vermelha e depois era o nosso. Não estava mais nenhum carro estacionado? Não. Pensava que estava uma data de carros e por coincidência o carro ao lado fosse esse. Em relação a esse episódio, não havia um problema de se visitar então a União Soviética? Não era perigoso? De carro, é que nessa altura, claro que foi complicado. Nós tínhamos realizado no ano anterior, em 64, a viagem ao Cabo Norte. Isso deu, eu levei o primeiro automóvel de matrícula portuguesa a chegar ao ponto mais setentrional da Europa, em 64. E isso teve a colaboração da Mobile e da Castrol. Depois fizeram propaganda disso também, da Opel, da General Motors. Mas é que foi bastante. Eu publiquei vários artigos sobre a viagem no ano seguinte. E lá também saíram. E lá no Cabo Norte, na imprensa de lá, também saíram artigos. Foi, então, Está aqui um, está ali um. está aqui os 4 na primeira página de um jornal lá da região do Cabo Norte. E aqui é o certificado. Eu vim a ser o primeiro sócio honorário do Autoclube do Cabo Norte. Coisa que está ali, the First of Portugal. Depois, entretanto, parece-me que este Autoclube dissolveu-se, não tive mais conhecimento dele. Mas no ano seguinte, então pensei na viagem a Moscou. E este foi com o slogan a ligação automóvel entre as duas mais afastadas capitais da Europa. É claro, pensei e comecei a procurar como é que podia ser por causa da situação política. Claro, não havia representações diplomáticas cá, nem para a Polónia, nem para a Rússia, nem para a Hungria. Não sei se lembra ali no Rossio, a agência de viagens Marcos Yarting. Foi através da Marcos Yarting e da sua representação em Viena que foram obtidos os vistos. Não é? E obtidos os vistos e obtidos as outras coisas que eram precisas. Ou seja, antes de ir, tivemos que pagar, dizer o que é que queríamos para se ter garantia de ficar. E é claro que não sabíamos bem como é que ia ser, e preço e coisa. Eu disse, é a coisa mais barata que fosse. E então só soubemos depois, quando chegámos à Beleza, a coisa mais barata foi cenas para parques de campismo, que nunca tínhamos feito. E foi, de facto, na Rússia que nos estreámos como campistas, não é? Mas é justo dizê-lo, já naquele tempo, há mais de 50 anos, a Rússia tinha, nesse caso era a União Soviética, tinha parques de campismo otimamente instalados, com instalações boas. Ninguém precisava de levar nada, já havia tendas armadas, havia depois com camas,
e lençóis que se iam buscar à tenda central e, e as refeições também, nessa tenda central havia uma data de fogões e cada um fazia. Mas ficámos estupefactos quando na fronteira da Polónia para a União Soviética, Brest-Litovsk, foi onde ficámos primeiro. Campismo e tal, mas depois fica em Moscovo, também está aí em Smolensk. Ficámos num parque de campismo muito bom também. Há bocado quando estava a falar dos furos, também houve um furo sensacional, no caminho de Moscovo. Foi um furo normal que eu tive que me amanhar com ele, mas é claro que apareceu logo uma data de gente à volta, né? E foi na terra natal do Gagarin. E eles ficaram estupefactos por uma coisa e nós por outra. É que, claro que tirar aquilo e coisa, e aquela gente ficou toda espantada quando não viu sair do pneu cambradagem nenhuma. Porque o pneu era tubeless. E cheguei com as bolas na terra do Gagarin, num país daquele que ninguém não conheciam a história. E esse furo em Moscou não foi possível arranjá-lo. Não havia ninguém que arranjasse. Só veio a ser arranjado cá em Lisboa. Quando estiveram em Berlim foi 15 dias ou um mês antes da construção do muro, não foi? Em Berlim tivemos 3 vezes. Na primeira não havia muro, na segunda já havia, na terceira já não havia. A primeira vez, em 61, tivemos lá 50 dias, um mês e tal, 50 dias antes de começarem a construir o muro. Mas visitámos os dois lados das 3 vezes. E lembras-te de haver diferença entre as duas partes da cidade nessa altura? Ou não? Principalmente na arquitetura da cidade e do outro parte leste, era tudo de género arieiro, não, ali onde moram os amigos do teu pai. Portela de Sacavém, Tudo prédios iguais e era muito diferente. Né? Em que ano é que lá voltaram? 65, e depois foi 91. Já não havia muro. Já não havia muro. Sim, em 89. Qual foi o país mais longe aonde foi? Mais longe. Austrália, talvez. Só não foram à Albânia, não é? Na Europa, realmente, a Albânia, que foi, nessa altura, a Albânia estava invisitável, que não deixava lá entrar ninguém, muito ligada à União Soviética, e foi um desgosto quando fomos na viagem Lisboa-Istambul, fizemos Lisboa-Istambul-Lisboa, e embarcámos no sul de Itália para a Grécia, e a cidade grega onde desembarcámos, Igoumenitsa, é mesmo próximo da Albânia, mas depois, mais tarde, já quando fiz cruzeiros com a minha mulher, até nisso estive a dar, houve cruzeiros no Adriático que já incluíam a Albânia, mas aquele cruzeiro que nós fizemos no Adriático, por acaso não foi a Albânia. Ficou a Albânia de fora. Eu sei que quando ia visitar esses países, não ia como turista. O que é que queria ver nesses países? Fui a todo lado, fui sempre para conhecer e dar a conhecer. E foi sempre tudo por minha iniciativa e tudo planeado por mim. Fomos uma única vez às Baleares numa excursão de autocarro com mais pessoas. Foi a única vez. De resto, era sempre a viagem organizada por mim e com a minha mulher. E depois, numas viagens, depois tivemos a companhia de uma prima dela, que foi boa companheira de viagem também, e foi connosco em diversas, mas foi sempre o desejo de conhecer, e ficou-me gravado uma falta, e procurei sempre conhecer os testemunhos de Portugal no mundo.
quer do passado, quer do presente. Fiquei com muita pena de não ter ido a Timor. Ainda há 3, 4 anos, disse ao meu neto, podíamos ir os dois a Timor. Mas depois, Aonde é que entra a aviação na sua vida? Da história da aviação, da história da aviação. sim, como digo, eu escrevi muito sobre a história do automóvel e coisa, mas depois, pelo que disse ao princípio, influenciado talvez por ter aqui nascido e desde menino e moço a ver os aviões aí, sempre e depois conhecia os aviadores, não é? Mas é que dediquei-me também sempre ao historial da aviação, ligado aqui à Amadora e portanto tenho publicado já não sei quantos livros, todos provenientes, primeiro fazendo conferências e depois editando as conferências em opúsculos, não é? E escrevo, como se costuma dizer, com uma certa paixão, porque vivia esses episódios todos das festas aqui internacionais a moradia onde nasci tinha acesso ao telhado. Quando havia essas festas de aviação, muita gente ia para cima dos telhados para ver melhor os aviões. Eu lembro de ir ao telhado também, não é? Mas tenho escrito a história, o historial da aviação com muito prazer e tenho pena da aviação ter deixado a Amadora. O último livro que escrevi antes deste do Fernando Magalhães foi justamente a aviação na Amadora há 100 anos, não é? Em que fiz o historial e onde defendia, onde lamentei que uma iniciativa que surgiu na Amadora através da Câmara Municipal, mas por minha iniciativa lançada ao Presidente da Câmara de então, que era a construção de um monumento aos pioneiros da aviação aqui na Amadora. Isto em 1989, em que, de facto, o Presidente da Câmara na altura era um conterrâneo meu e aprovou de imediato. Eu fiz uma conferência no dia 8 de Abril, no aniversário da última viagem que se fez, foi o cruzeiro aéreo às colónias, não é? E em 8 de Abril dei essa ideia à Câmara e lembrando que se quisessem lançar a primeira pedra para esse monumento, deviam fazê-lo em 18 de outubro seguinte, né? Foi em 18 de outubro de 1920 que levantou o voo da Amadora o primeiro avião que sobrevoou o Atlântico. Foi mal sucedido, porque não, há quem diga que na Madeira foi a primeira tentativa de Lisboa-Funchal e há quem diga que na Madeira se ouviu o motor do avião num dia de neblina e coisa. Mas o que é facto é que eles não chegaram à Madeira e, entre aspas, aterraram na água, o avião perdeu-se e eles foram salvos. Mas foram, de facto, os primeiros aviadores portugueses que sobrevoaram o Atlântico. Um ano depois, a aviação naval acabou agora de... Não sei se tiveram conhecimento, essas coisas não têm conhecimento nenhum. A aviação naval, no ano seguinte, conseguiu, de facto, fazer a ligação Lisboa-Funchal. E foi isso que foi comemorado agora. A minha pergunta é: onde é que está a memória que deveria ser preservada? A maior parte da população da Amadora nem sabe que houve cá a aviação. Era Amadora ou era Porcalhota? A mudança de Porcalhota para a Amadora deu-se num dia histórico, em 1 de fevereiro de 1908, no dia do regicídio. Não? E, portanto, a aviação aqui começou, digamos, em 1913, quando aterrou aí o primeiro avião que afocinhou e partiu esse. Nessa altura havia
um hipódromo em Algés e houve a visita de uns aviadores franceses e um aviador francês levantou e foi esse que veio. A Amadora foi a terceira terra do país que viu voar um avião depois de Lisboa e Porto. Em 1913 esse avião oficinou aqui na Amadora, depois foi arranjado, havia uma fábrica de espartilhos, o avião é incrível, foi a hélice partida, foi arranjado na fábrica de espartilhos, não é? E o francês ficou sempre ligado à Amadora e tal. Depois houve a seguir uma festa de balões e coisa, e em 1917 foi quando a Amadora passou a ser freguesia, ainda pertencente ao Conselho do Eiras, claro. Houve um festival aéreo, então, no sítio onde veio a ser o aeródromo, mas que era um descampado, onde há uma fotografia, pode ver aí, onde voou sobre a Amadora o Sacadura Cabral, porque, claro, embora fosse a aviação naval, mas assim como os outros que voaram sobre o Atlântico, que eram de avião de rodas, o Sacadura Cabral voou sobre a Amadora também. Depois, isto penso que é de 1917, depois em 1919 foi quando se instalou então a aviação, o grupo de esquadrilheiros da Aviação República. E assim nasceu a aviação, que se manteve até 38, com esses festivais e com as viagens. Em 38 entendeu-se que isto era pequeno para a área para as aterragens e foi quando fizeram a OTA. Mais perguntas ao avô que podem ser também para a memória futura das vindouras gerações. Ia perguntar quando é que te começaste a interessar pela história do automobilismo? Desde sempre, claro. O meu avô, fundador do automóvel, um dos fundadores do Automóvel Clube, né? Um dos organizadores da primeira corrida de automóveis que houve em Portugal em 1902, da Figueira da Foz a Lisboa, e depois o meu pai, como primeiro funcionário dos serviços de aviação, estava a estudar medicina, mas a influência do pai dele foi para os serviços de aviação e preencheu a vida inteira do meu pai os serviços de aviação. Eu, quando mais tarde fiz entrevistas com vários automobilistas portugueses, tive o gosto de me falassem no meu avô e no meu pai e de ver cartas de condução assinadas pelo meu pai, quer como examinador, quer como chefe da Secretaria da Repartição. Não? E depois quando comecei a guiar, tive sempre o prazer de guiar e nunca me cansava. Sim, foi o teu pai que passou a primeira carta de condução a uma mulher na altura? Sim, essa senhora foi a primeira mulher que teve com carta de serviços públicos. Ela tinha uma empresa de caminhonagem em Alcobaça. E eu tenho até uma fotocópia original da carta de condução dela, assinada pelo meu pai. Não? Portanto, depois comecei a escrever não sei se ouviu falar no jornal O Volante. Comecei a publicar aí então uma série de entrevistas com esses automobilistas antigos. Está para aí uma capa deles, né? E deu origem depois aos meus 2 primeiros livros com o título Fala a Velha Guarda. Esses livros nos alfarrabistas ainda se encontram. E depois, além dessas entrevistas, mais tarde publiquei também com o título Primeiro Arranque, um resumo do desporto automóvel nos primeiros 40 anos, ou seja, de 1902 a 1940. Ainda há muito pouco tempo tive o gosto de me aparecer uma pessoa que comprou esse livro num alfarrabista e que me o apresentou luxuosamente encadernado, como relíquia. Porquê é que te lembraste de começar a escrever os livros dos relatos das viagens? Primeiro, após as viagens, primeiro eram os artigos nos jornais, não é? E depois
publicados os 2 primeiros livros do Fala à Velha Guarda das entrevistas. E depois, perante a primeira viagem pela Europa, quando já tinha 3 viagens feitas, é que foi, e artigos publicados, então porque não um livro? E depois reuni com os artigos que tinha adaptados a livro e consequência, foram os primeiros livros pelas estradas da Europa. Reuni as 3 primeiras viagens, a primeira a Paris e a Berlim, nessa altura, em 61, o Benfica foi campeão europeu 2 anos seguidos. Quando se viam o P de Portugal, davam logo um viva ao Benfica. E teve, a ida a Berlim teve também a faceta de atravessar a cortina de ferro, como há bocado ainda se falou, mas porque tinha que se atravessar e quando, portanto, como há bocado falámos da Rússia, quando fomos à Rússia também voltámos a Berlim e, portanto, queríamos continuar, entramos por Berlim a oeste, claro, e querendo continuar para a Polónia, era lógico que não voltássemos para trás, mas não se podia, de Berlim Leste não se podia sair para o outro lado, tivemos que voltar à porta de entrada e passar a sul de Berlim Leste para ir direto à fronteira polaca. Tem coisas esquisitas. E quando estiveram em Angola, que foram de Angola, África do Sul e a Moçambique, que fizeram aquela parte da viagem, não houve uma viagem de avionete que andavam com a avionete de lado, não foi? No final da viagem fomos a Tete, fizemos a viagem no meu carro, no Volkswagen Carocha, levei o carro para Luanda de barco e nós fomos de avião. E aí os 4. Já os filhos eram uns matelões, um com 24 e outro com 18, ou que é. E então fizemos Angola, fizemos Luanda, África do Sul, Lourenço Marques, Beira. E foram 12.000 quilómetros, sem o menor problema. Também nos diziam cobras e lagartos, não só 1971? Da guerra. Não só das minas, mas depois na Beira proporcionou-nos, através do João Catatau, da família, um primo nosso, que era das edições A Carta, e proporcionou-nos a ida à Tete na Beira. Era comandante da base da Beira o general Caneco. Foi chefe de Estado-Maior depois da Força Aérea, eu conheço também, agora não lembro o nome. E ele é que nos facilitou e fomos então de Beira a Tete num Nora Atlas, era um avião grande. E depois lá em Tete é que o João Catatau arranjou para irmos sobrevoar a barragem de Cabora-Bassa. E esse é que era um aviãozinho mais pequenino, não era? Sim, era um avião pequenino. Mais frágil. Parece que só a avó é que não enjoou. Eu e o Catatau e coisas, enjoámos todos, mas viu-se a barragem. Este espólio que tem, quando um dia partir para junto dos seus, vai ficar para quem? Olha, é um assunto que me dá muito que fazer, porque não é só este. Eu tenho uma casa em Santa Cruz, ao pé de Torres Vedras, que está cheia também. E além da própria casa, que é uma casa mais velha que eu, e está cheia de recordações, fotografias destas, além das que estão nas paredes de lá, estão guardadas em armários, mas tudo. É claro que o indicado para isso deve calcular quem é, mas que não tem capacidade. Presumo que esteja a falar do neto. Claro, porque é preciso ter uma casa enorme para toda a gente. Ele precisava de ter uma casa gigante. Uma grande casa para armazenar tudo. A casa que tem em Santa Cruz
era a indicada para isso, mas há outros elementos da família que não estão de acordo. Tive muita pena, agora revelo que os meus avós eram de Serpa. O meu bisavô tem um busto em Serpa, desterrado pelos quando tinha 8 anos. E ele foi fundador da Associação Serpense de Socorros Mútuos, foi a primeira ou a segunda associação do género no Alentejo. E nessa altura, aliás, ainda se mantém em Serpa o edifício da sede da associação com a placa no exterior a assinalar a Associação de Serpense de Socorros Mútuos. Eu consegui da Câmara o busto, o meu bisavô já tinha desde há muito tempo uma rua com o nome dele em Serpa. Depois eu consegui um busto do meu bisavô e fiz o possível para a Câmara comprar o edifício onde tinha sido a associação. E isso é que tenho pena de não ter sido levado avante, porque era o indicado para tudo isto e para lá. Mas porquê é que, por exemplo, a Torre do Tombo ou a Biblioteca Nacional não serão também locais a pensar? A Biblioteca Nacional, olha, eu além de tudo isto, eu tenho os meus 4.000 e tantos artigos publicados na imprensa, estão todos arquivados e colados nestes volumes todos. São 26 volumes grossos. Propus à Biblioteca Nacional, mas neste género, e até a propósito disso, que estão todos publicados assim. A ver. Ai, Oi. Mostra ali para a câmara, o meu colega vai. Consegues? É pesado, não é? Porque isso. Portanto, toda a sua colaboração com os jornais está tudo arquivado. Tudo arquivado. Faltam-me arquivar as últimas coisas. Qualquer dia tenho que ir contigo. Propus à Biblioteca Nacional, quando eu me for embora, ir para lá isto. Disseram que não tinham espaço. Depois cheguei, acordei com a não era aí, era aqui. Acordei com a Biblioteca da Amadora, então estes volumes encadernados e a coleção que está aqui nesta revista, isso é a revista Rodoviária. Foi uma revista inicialmente dedicada a transportes e turismo, na qual eu colaborei com diversos artigos, não é? E o diretor, que lá nessa altura eu era sempre mais novo que toda a gente, o diretor mais velho, depois adoentado, pediu-me, quando ele se fosse embora, que eu não deixasse morrer a revista. E teve a triste ideia de se ir embora em abril de 74. Mas mesmo assim eu fiquei então com a revista. E ainda a aguentei durante 18 anos. Não é? Publiquei-a durante 18 anos. Depois, e era eu que fazia tudo, mas depois já estava desatualizado e ao mesmo tempo teve forte influência o falecimento do meu irmão em 91. E então o último número dessa revista Rodoviária foi com a reportagem justamente da ida à Austrália. E no Diabo passei a publicar umas coisas sob o antetítulo Vasco Calixto recorda, de recordações e tal. Mas agora essa é questão, uma data deles por colar, porque estas colagens, de antes era eu, a minha mulher, os meus filhos, até umas primas, a colar aqueles artigos que era uma fita medonha. Hoje tudo aquilo é colado à máquina, não é? É fantástico. Nunca assisti como é, mas o que é fazer. E então ali ao pé do Algueirão, uma casa que tenho aqui para lá ir, e depois preciso que me leves lá, e deves gostar também de conhecer. Então,
todos os que faltam por colar. E já agora, antes de me ir embora, gostava de os ver colados. Não é? Então, mas também já tens falado de reunir esses artigos que escreveste no Diabo com alguns dos textos mais pequeninos do Facebook, de fazer um livro com esses. Já falaste nisso? Já para livros fechei com o Fernando Magalhães, acho que não. Os escritos sobre a viagem Magalhães-Elcano nos 500 anos da primeira volta ao mundo. Foi o seu último livro? Eu acho que sim. Então, com a idade que eu tenho, e tive muito gosto em ser o Fernando Magalhães, porque eu tinha visitado umas terras relacionadas. Quando pensei no Fernando Magalhães, tive muita pena também. Fui a muito lado, mas às Filipinas por acaso não fui. Não. Mas fui, por exemplo, de onde ele partiu em Sanlúcar de Barrameda, ali ao sul de Sevilha, e depois fui no norte de Espanha, fui visitar a terra do outro, do Elcano. Não. Em 1994, quando colaborava no Correio da Manhã, publiquei esses artigos da visita a Sanlúcar, da visita a Jetaria, que é a terra do outro. Depois soube-se lembra-se quem era o ator António Vilar, o ator de cinema? Claro, com certeza. Pois, Fez uma grande carreira em Como? Espanha. Fez uma grande carreira em Espanha. Pois, ele depois vivia em Madrid até. Mas o António Vilar mandou construir à custa dele uma réplica da nau capitaneou a viagem do Fernando Magalhães. E essa nau chegou a estar aqui no Porto de Lisboa e visitada pelo presidente Ramalhianes. Não? E ele tinha apoio de Espanha, até do rei de Espanha e tudo. Sim. Tinha a promessa do governo para ir avançar com a nau, que era para fazer um filme, interpretado por ele, claro, sobre a viagem de Magalhães. E depois houve uma pessoa que lhe cortou a coisa, era o presidente da Comissão de Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. O Vasco Graça Moura, não foi? Foi o Vasco Graça Moura, que foi para presidente disso e cortou-lhe as coisas. E ele, entretanto, já era velho, o António Vilar já era velho. Já ia fazer um Fernando Magalhães. E o António Vilar, depois já doente e coisa, morreu. E eu fui então à procura ou já não sei como, se foi casualmente, que encontrei no Seixal a nau já voltada ao abandono. Não é? É o fecho do programa Germano Campos Entrevista. Até à próxima.